Já ouviu falar num termo chamado autofagia? Autofagia é a capacidade do nosso corpo em se auto-renovar, em se auto-comer. Esse termo ele ganhou destaque em 2016, depois que um cientista japonês ele descobriu que quando falta alimento, as nossas células elas não ficam mais fracas, elas ficam mais fortes. Então, quando falta nutriente fora da célula, a célula começa a olhar para dentro e ela começa a comer proteínas e estruturas disfuncionais, se revitalizando. Esse processo de autofagia, ele é essencial. Por quê? Porque todo dia o nosso corpo forma uma célula com um defeito. Todo dia o nosso corpo forma uma célula pré-tumoral que deve ser removida da corrente sanguínea através desse processo de autocomer, através desse processo de autofagia e renovação. E como a gente pode ajudar o nosso corpo a fazer esse processo que ele já faz sozinho? Bom, existem alguns suplementos, como por exemplo o resveratrol da casca e da semente da uva roxa, a quercetina, a cúrcuma, uma cúrcuma de qualidade, o extrato do chá verde e a romã. A romã é uma fruta maravilhosa, ela tem uma substância chamada urolitina A e ácido elágico que ajudam, dentre outras funções, neste processo de renovação celular. Mas existe uma outra forma mais fácil e mais barata de estimular a autofagia. Essa forma é o jejum. Quando a gente fica um determinado período de tempo sem se alimentar, baixando a glicose sanguínea e baixando a insulina, este processo de renovação começa a acontecer. Só que para estimular a autofagia, esse jejum ele tem que ser no mínimo de 17 horas. E já dando um spoiler aqui do nosso jejum para mulheres, a melhor fase do ciclo menstrual para você fazer um jejum mais prolongado, um jejum de pelo menos 17 horas, é quando seus hormônios estão mais altos, que é na fase pré e na fase ovulatória. Ah, doutora, mas eu não consigo fazer jejum, quando eu acordo e não como me dá dor de cabeça, começo a sentir dor no estômago. Gente, se você nunca fez jejum ou se você tem essas dificuldades, quer fazer um jejum prolongado maior de 17 horas sem supervisão médica, a primeira coisa que eu recomendo é prepare o seu corpo para o jejum. Limpe a sua dieta. Faça um Whole 30. Coma só alimentos de verdade, fruta, verdura, legume. Tire os alimentos processados, mesmo os naturalmente processados, aquela barrinha de proteína que você acha que é saudável, aquele UPRO no meio da tarde, cheio de aditivos químicos, substâncias acidulantes, corantes, flavorizantes. Tira tudo isso. Isso atrapalha na resistência da insulina e a gente quer insulina baixa para estimular a autofagia. Tá? Então faz um reset no seu corpo, começa a jantar mais cedo, tenta tomar um café da manhã um pouquinho mais tarde, coloca um salzinho na água de manhã, toma bastante chá ou conversa comigo, conversa com seu médico para você tentar implementar uma rotina de jejum. E para as mulheres, a fase do ciclo menstrual influencia muito na sua capacidade de jejuar. E uma coisa maravilhosa que acontece no jejum de mais de 17 horas é a renovação das nossas mitocôndrias, que é um processo chamado de mitofagia. Com mitocôndrias jovens e saudáveis, aumenta muito a produção de ATP, de energia, aumenta muito a sua disposição. Me conta, você faz jejum de quantas horas? Você sente dificuldade em fazer jejum de acordo com cada fase do seu ciclo menstrual?